Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje, eu quero trazer algo que Deus falou muito comigo durante essa semana, que é um tempo que nós precisamos resgatar valores. É um tempo que cada um de nós precisamos olhar para nós mesmos e refletir se nós estamos, de qual maneira nós estamos vivendo, se os princípios fundamentais na vida de um cristão têm operado poderosamente na nossa vida através do Espírito Santo. Então, para aprofundar nesse tema, primeiro eu gostaria de ler uma passagem que está em Lucas 15. Vou ler os versículos 8 e 9, mas é uma parábola muito conhecida que Jesus conta a história da dracma perdida, né? Ao qual uma mulher perdeu uma dracma e batalhou para encontrá-la e festejou. Então, eu vou ler o versículo 8 e 9, que ele diz assim, ó: ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Então, ela procura o quê? Insistentemente até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, queridos, geralmente quando a gente perde uma coisa de valor, assim como o próprio Jesus está nos mostrando essa história, é, quando nós gostamos, né, nós temos apreço por aquilo, a gente procura insistentemente até achar, porque aquilo tem uma certa importância, uma certa relevância para a gente, né? E aqui conta que ela procurou insistentemente até encontrar. Então, nos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos precisando, queridos, resgatar os valores, né? E como eu disse aqui no texto que Deus tocou no meu coração, resgatar valores perdidos, né? Ao qual nos tempos que nós estamos vivendo, às vezes tem se esmurecido, às vezes a gente tem esfriado. Eu trouxe essa parábola para que a gente possa ficar de exemplo, como com o nosso coração nós possamos buscar com insistência, com essa persistência, valores que talvez nos tempos nós não estamos nos atentando. Então eu gostaria de trazer aqui 4 pontos que eu preparei para a gente. O primeiro: o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos precisando resgatar o valor do fervor espiritual. Você vai concordar comigo que 10, 15 anos atrás, a gente observando as igrejas, né? Isso não é uma unanimidade. Eu acredito que está faltando, né? Talvez aquele fervor. E talvez você que está assistindo aí, nos tempos de hoje, você também já viveu esse fervor que hoje você não está vivendo mais. Então eu quero ler com você, por exemplo, em Romanos 12:11, a palavra de Deus diz assim: nunca falte a vocês zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo a Deus. Então aqui Paulo, ele faz uma exortação à igreja de Romanos, ele diz assim: nunca falte em vocês zelo, nunca falte em vocês disposição para serem fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, se tem algo que nós precisamos pedir a Deus, é que Deus possa renovar esse fervor nas nossas vidas. Se você talvez fala assim: não, Senhor, eu já fui uma pessoa que buscava muito, de muita unção, e hoje eu não estou sendo mais. Então esse é o momento para você refletir e você buscar esse fervor vindo da parte de Deus, queridos. Você possa orar na sua casa dizendo: Senhor, o Senhor pode renovar a minha força, o Senhor pode renovar a minha fé, o Senhor pode renovar a minha disposição, o Senhor pode renovar a vontade de te buscar mais, de te amar cada vez mais, de ouvir a tua palavra, de procurar agradar o teu coração, meus queridos, em nome de Jesus. E isso é algo tão importante, queridos. Isso é algo que merece tanta atenção, que em Apocalipse 3, versículos 15, diz assim: eu conheço as suas obras, que você não é nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você na minha boca. Então aqui
o Senhor Jesus ele faz uma exortação que a igreja, nesse tempo que ele está se referindo, é uma igreja que nem fria ela era uma igreja morna. E ele fala assim: eu gostaria que você fosse quente ou morna, porque a igreja fria ela é mais fácil de esquentar do que a igreja morna. Porque a igreja morna é uma igreja que vai levando tudo no mais ou menos, que negocia princípios, né? Que quer misturar as coisas, por exemplo, que não agradam a Deus dentro da obra de Deus, quer pôr talvez as suas próprias ideias, os seus próprios costumes, e acabam fazendo com que esse resfriamento se torne um resfriamento morno, que é um engano, né? Isso é um grande engano. Então nós precisamos, o tempo que nós estamos vivendo tem sido um tempo que nós precisamos renovar esse fervor, mas não o fervor da maneira que eu e você queremos viver, mas conforme a palavra de Deus diz, né? Os bereanos ouviam tudo atentamente, gostariam que mostrassem para ele onde estava cada coisa. Paulo os elogiou, mas eles eram um povo que eles eram zelosos, então eles queriam aprender para aplicar conforme a palavra dentro da vida deles. E isso é algo que nos tempos de hoje está faltando nas nossas vidas. Nós precisamos buscar de Deus, pedir para renovar esse fervor e essa disposição de servir e de viver no reino de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Número 2, nós precisamos resgatar o amor. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, entenda uma coisa, queridos. Quando Jesus ele diz que o amor de muitos se esfriará, primeiramente, Jesus estava querendo dizer o amor da humanidade. Isso não deveria ser para nós cristãos. Só que no tempo que nós estamos vivendo, infelizmente, o amor entre os cristãos também estão esfriando. E nós precisamos lutar veementemente contra isso. Nós precisamos, como igreja, nós não podemos pegar essa palavra para nossas vidas. Nós precisamos ser uma chama de Deus. E através dessa chama, resgatar o amor na terra, o amor no mundo. Precisa começar dentro de nós, a nos encher, a buscar esse amor que está faltando e através de nós esse amor se espalhar. E como esse amor se espalha na vida das pessoas, pastor? Quando você faz o bem para o seu próximo, quando você abençoa sem querer buscar nada em troca, quando você faz exclusivamente pelo prazer de amar a Deus e servir a Deus e cumprir as suas promessas e cumprindo os seus mandamentos. Quando eu e você fazemos isso, aí sim o amor está habitando em nós e está espalhando. Porque o amor, queridos, ele é algo espetacular. Porque quando você ama o próximo, não tem como, esse fingimento não tem como ser enganação. Porque o amor você consegue sentir. Então nós precisamos lutar e buscar que esse amor seja resgatado em nossos corações. Amém, queridos? Número 3, nós precisamos resgatar o valor, né? Precisamos resgatar o temor. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 119, 120, diz assim: o meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. A palavra de Deus também diz assim em Atos 2, 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, se você quer ver sinais e maravilhas na sua vida, primeira coisa, você tem que crer e você tem que ter temor a Deus. Você tem que ter temor a Deus, porque a própria palavra está dizendo aqui, ó, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, nós precisamos um tempo
que nós precisamos sermos tementes a Deus. Primeiro que nós precisamos saber a maneira que Deus gosta de ser adorado, né? E precisamos adorar a Deus da maneira que Ele quer e não da maneira que nós achamos que deve ser. E como que nós vamos saber fazer isso? Estudando, meditando nas palavras de Deus. Aí nós vamos saber a vontade de Deus. Porque a palavra diz que a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, aí, nós precisamos saber fazer a vontade de Deus. E sendo assim, nós precisamos ter temor pela palavra. Porque aquilo que Deus fala é aquilo que nós devemos ouvir e obedecer. E devemos ter respeito máximo, né? É um salmo que fala assim, que nós devemos chegar diante de Deus com temor e tremor. Então, você está fazendo a obra, se você sente um temor, um respeito por fazer a obra, né? Um zelo, isso é ótimo, sinal que você está tendo sim esse temor que é necessário na sua vida e na minha. Nós precisamos fazer as coisas para Deus e nos postarmos diante de Deus com reverência, né? Com a reverência que Ele merece, né? Porque o Senhor Jesus, Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Lembre-se disso, né? Ele é, antes de ser nosso Salvador, Ele também é nosso Senhor. Então devemos tratá-lo Ele com respeito, temor, tremor e obediência como Ele merece. Amém, queridos? Número 4, nós precisamos resgatar, esse aqui também é um dos mais importantes, o caráter do cristão. Olha o que a palavra diz em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, né? Olha que coisa poderosa, queridos. O interessante é que quando as pessoas começaram a se converter, na época que estava começando o trabalho de expansão do evangelho também com os gentios, fala assim que os gentios estavam começando a ser chamados de cristãos. E cristãos, significa pequenos cristos, né? Então significa que nós devemos aprender com Jesus, devemos caminhar com Jesus e devemos seguir o exemplo de Jesus, né? Então, quando a gente fala do caráter cristão, é o caráter ao qual Cristo tem. E no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos meditar e colocar nas nossas vidas e viver dessa forma o caráter de Cristo. E no tempo que nós estamos vivendo, existem muitas características, né? A essência do caráter cristão, em muitos pontos, estão sendo perdidos. E nós precisamos meditar na palavra de Deus e pedimos ao Senhor para nos mostrar e retirar das nossas vidas tudo aquilo que não pertence a Ele, que não agrada a Ele. Nós não podemos relativizar o que a palavra de Deus diz. Nós não estamos aqui para negociar princípios com Jesus, não. Nós estamos aqui para obedecer o Senhor Jesus. Sermos pequenos cristos, pequenos seguidores que fazem a tua vontade e que seguem os seus ensinamentos e que são canal de bênção na vida das pessoas. E hoje, muitas pessoas estão negociando esses princípios. Jesus diz que nós somos a luz do mundo e precisamos fazer a diferença. Precisamos falar: Senhor, me ajuda a ser um cristão que tem o seu caráter de excelência, que possa ser um instrumento usado por Ti para fazer a diferença nessa terra. Amém, queridos? Então, nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar como? Nos posicionando com o nosso caráter, né? Vivendo aquilo que Cristo nos ensina, né? Aplicando a nossa vida prática, né? Ler a Bíblia, meditar e colocar em prática em nome de Jesus, meus queridos. E para terminar, eu quero dizer que todo esse conjunto, nós precisamos buscar o fervor, o amor, o temor e o caráter. E se você que está assistindo, se essa história dessa mulher dracma perdida tem a ver com a sua vida, talvez você foi uma pessoa muito fervorosa na palavra de Deus, né, que guardou a palavra com muito zelo, e hoje você não está tão zeloso assim mais.
Talvez você foi uma pessoa muito amável, né? Talvez você foi um servo de Deus que amou muitas coisas de Deus, né? Que amou muito o seu próximo por amor a Cristo, e hoje você não está vivendo esse mesmo momento. Ou talvez se você é uma pessoa que já teve muito temor, né? Já foi muito fiel à palavra e hoje você está tendo essa dificuldade, né? Por tudo aquilo que tem acontecido à sua volta. Ou talvez você tenha percebido através desse vídeo nos últimos tempos que o seu caráter não está condizendo com o caráter de Cristo, ou como você já agiu no passado, naquele mesmo momento que você aceitou o Senhor Jesus. Então quero dizer que na parábola da dracma perdida, que está aqui em Lucas 15:8, tem um segredo aqui muito interessante, né? Porque fala que quando ela perde a dracma, fala assim que ela acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Então quero te dizer que essa candeia, essa luz é Cristo. Então nós precisamos pedir Cristo que ilumine a nossa mente, que abra os nossos olhos e nos mostre aquilo que precisa ser restaurado. Amém, queridos? E quando Ele nos mostrar, assim como ela buscou aqui, ó, com diligência até achar, que nós possamos, que você que está assistindo, possa batalhar a fazer essa transformação, a buscar trazer o resgate desse valor que havia sido perdido na sua vida ou em volta de você, para que você possa servir a Deus com excelência, com fervor, com tremor, com amor, com caráter e com obediência, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu gostaria de orar por você, né, que você possa ir na sua casa, fechar seus olhos, para que nós possamos orar juntos, que você possa abrir o seu coração em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, saiba que o Senhor Jesus, Ele aguarda você de braços abertos, né? Eu tenho certeza que a partir do momento que você aceitar Jesus, a sua vida será transformada. Os seus olhos serão abertos e você vai entender o tamanho do amor de Cristo pela sua vida, e Ele vai mostrar para você os propósitos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Que a palavra fala assim, que Deus tem planos de fazer você prosperar. E fala assim, prosperar em todas as áreas da sua vida, queridos. Amém? O Senhor Deus, poderoso Pai, graça nós te damos em nome de Jesus por estarmos aqui na tua presença santa e poderosa, Deus. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um que estiver assistindo, Pai, em nome de Jesus, esse vídeo. Que possa ser abençoado, que possa ser fortalecido, e a sua luz, Jesus, possa iluminar na vida de cada um, mostrando aquilo que precisa ser renovado, mostrando aquilo que precisa ser varrido, né, retirado da vida, e mostrando aquilo, Pai, em nome de Jesus, que precisa ser perseguido com diligência para poder fortalecer e buscar mudança de vida e mudança de caráter. Que o amor, Pai, em nome de Jesus, possa ser restaurado, que o fervor, Pai, possa ser restaurado em nome de Jesus, que o caráter, Pai, possa ser fortalecido, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Uma excelente noite e um abraço para você. Deus abençoe.